Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade nessa célula virtual, tratando dos segredos que João sabia. E hoje nós vamos dar continuidade no tópico que nós paramos na semana passada, tratando sobre o amor. Segunda epístola de João, terminamos lendo esse texto, vamos reler agora para estar fresquinho na sua mente e esteja com o teu coração aberto para receber a palavra do Senhor hoje. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha que interessante, gente. Quando nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, nós estamos amando. Não tem a ver com uma emoção, não tem a ver com um sentimento. Eu já acordei amando o meu próximo, eu vou à rua, eu vou ver se alguém está com uma necessidade, eu vou dar comida para ele, eu vou dar um dinheiro, vou fazer alguma coisa. Não tem a ver com sentimento. Simplesmente nós obedecendo, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus que Ele estabelece para nós, nós estamos na prática amando. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus, eles nos fazem ter relacionamentos corretos, apropriados não somente com Deus, mas com o nosso próximo. Se você for olhar na Bíblia, quando pergunta a Jesus o que é mais importante, Jesus explica que a essência de todos os mandamentos do Antigo Testamento era justamente o amor a Deus em primeiro lugar e depois o amor ao próximo. Porque quando nós obedecemos aquilo que Deus estabelece para a gente, a essência de tudo que existiu como mandamento apresentado ao povo de Israel no Antigo Testamento, a essência é vivermos aqui na terra, colocando a Deus em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas e depois amando o nosso próximo como a si mesmo. Gente, é tão simples. Você consegue imaginar se de repente o mundo inteiro decidisse obedecer esse resumo da lei de Deus? Nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu não vou fazer ao meu próximo aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. A chamada regra de ouro, lei de ouro que Jesus nos apresenta. Amar não é um sentimento. Amar é colocar em prática tudo que Deus estabelece na sua palavra. Quando a gente começa a viver isso nos nossos relacionamentos, a gente vai ver que nós estamos agradando a Deus. As pessoas que não passaram por uma experiência verdadeira de novo nascimento, no qual o Espírito Santo veio morar nos seus corações, elas não vão viver esse amor. Elas podem seguir conceitos religiosos, elas podem se sacrificar, elas podem viver um altruísmo, se esforçar para fazer o bem para as pessoas, mas no fundo não vai fluir esse amor que João nos aponta, que é fruto de nós conhecermos a Deus, de nós termos um relacionamento, um novo nascimento que nos capacita a amar segundo o nosso Deus ama. Eu queria que você pensasse, você ama o teu próximo, você tem demonstrado que é uma nova criatura, amando o teu próximo. E quando eu falo próximo é a todos. Esse é o desafio que Deus nos faz. É isso que Ele deseja das nossas vidas como filhos seus aqui na terra. As pessoas vão chegar, pessoas que não conhecem o Senhor, com seu egoísmo, com as suas obras da carne, com as suas dissensões, com as suas maledicências, com inveja, com tanta coisa ruim, e elas vão fazer o mal para a tua vida, elas vão planejar o mal para a tua vida, mas nós vamos agir não respondendo na mesma moeda, mas nós vamos, inclusive, como diz a palavra de Deus, nós vamos abençoar os que nos amaldiçoam, nós vamos fazer com o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. O Senhor Deus vai nos capacitar, porque Deus é amor e nós somos filhos de Deus. Nós vamos agir conforme o nosso Pai. O filho costuma puxar o pai, puxar os pais, e nesse caso, espiritualmente falando, nós precisamos manifestar as características do nosso Pai Celestial, e a essência do nosso Deus é amor. Como têm sido as tuas palavras, os teus pensamentos e as tuas ações em relação ao teu próximo? Tem sido de amor ou tem sido baseadas no teu sentimento egoísta, carnal, da nossa natureza caída? E olha só, se nós temos que expressar um amor semelhante ao amor do nosso Pai, a gente, quando vai na palavra de Deus, lá num texto que é conhecido inclusive por muitas pessoas fora da igreja,
1 Coríntios capítulo 13, Paulo está falando sobre o amor, sobre o que é esse amor e a diferença do nosso amor humano, natural, baseado no que a gente faz, no que a gente tem, né? Diria assim, no nosso egoísmo, diferente do amor de Deus, que é um amor altruísta, um amor que pensa no melhor para o objeto, né? Para a pessoa que é alvo desse amor. Olha o que diz a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Quando você vai para o verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E o verso 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Gente, que passagem tremenda é essa? Paulo está falando que esse amor, o amor ágape que nós devemos viver, o amor que é a essência de Deus, não tem a ver com questões religiosas humanas. Ele fala: olha, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso dar os meus bens, distribuir aos pobres, eu posso entregar meu corpo, eu posso ter fé para transportar montes. Nada disso vale se nós não tivermos essa natureza do amor sendo expressa nas nossas vidas, esse ágape de Deus. E aí na sequência ele começa a fazer a diferença entre o amor humano e o amor divino. Ele mostra que o amor divino, ele não está preocupado com o próprio interesse, ele não está interessado nas suas coisas, ele não é agoniado, desesperado, não quer fazer prevalecer a sua vontade, mas ele diz: tudo suporta, tudo crê, em todo tempo crê que as coisas vão mudar. Essa visão do amor é algo maravilhoso, é algo que a gente precisa ter e entender que não é o nosso amor sentimental humano, mas um amor que vem de Deus e muda a nossa natureza totalmente. Mais adiante você vai ver Paulo falando, ele diz: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas eu amadureci. O tempo passou e eu comecei a entender as coisas na ordem certa. Ele está falando aqui de um crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual, onde ele começou a entender quais são as prioridades que Deus tem para a nossa vida. Inclusive eu convido você, eu tenho uma mensagem sobre isso no canal do YouTube, onde eu coloco as mensagens, fala justamente isso: já chega, menino, já chega das atividades, da mentalidade infantil no sentido espiritual. Vou botar um link em algum momento, em algum ponto, para você de repente também ouvir essa mensagem quando tiver um tempo. Mas pense bem comigo, Paulo estava falando que não bastava para Deus a gente fazer atividades religiosas se nós não tivermos essa essência do amor. E ele estava dizendo que uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa que não somente vai ter fé, não somente vai fazer obras, não somente vai agir em prol do reino de Deus, mas a motivação verdadeira e a essência dessa pessoa vai ser o amor. É aquele cristão, aquela cristã que abandonaram a mentalidade que tinha quando vieram para a fé. Deixaram de ter um amor egoísta, humano, baseado na sua vaidade, nos seus interesses, talvez fazendo obras para aparecer, talvez usando dons espirituais para se promover e para saciar o seu ego. Não, isso passou.
o amor começa a ter, o amor divino, o amor ágape, nos transforma e nos leva para um outro nível, onde nós queremos viver para o nosso próximo essa expressão de amor que nós experimentamos da parte de Deus. Tem um filme que é um sucesso mundial, filme antigo já, eu creio que era da década de 80, chamado Blade Runner, o exterminador de androides, o caçador de androides, algo assim. E eu vou realmente, como diz o pessoal, eu vou dar um spoiler, eu vou cantar um pouco do final desse filme, porque esse filme marcou minha vida quando eu assisti há muito tempo atrás. Basicamente eram androides que eram como se fossem homens, né? Eram máquinas como se fossem homens realmente, inclusive com sentimentos. E no final do filme, como esses androides eles precisavam ser exterminados por alguns motivos, né? E havia a pessoa que os perseguia, esse androide em particular, na parte final do filme, esse androide está lutando contra o herói, né, do Blade Runner, e eles estão no alto de um prédio. E no meio dessa luta, o caçador de androides, ele fica meio que pendurado no prédio, prestes a cair, ou seja, esse androide chega próximo dele e tinha tudo para naquele momento ele tirar a vida daquele que estavam buscando ser o seu algoz, seu perseguidor, alguém que queria desativar ele, queria matar ele. E ele olha para aquele homem e em vez dele, né, empurrar ele no abismo para cair do prédio, ele estende a mão, o puxa de volta, né, poupa a vida dele e logo depois, ele mesmo, depois de um tempo, ele é desativado, a bateria dele acaba, alguma coisa nesse sentido. E a reflexão na parte, justamente nesse final do filme, que alguém comenta esse androide, apesar dele ser, né, não ser um homem verdadeiramente, ele tinha experimentado a vida e ele estava tão apegado à vida, ele valorizava tanto a vida, que ele não queria que houvesse morte com ninguém, mesmo em relação àquela pessoa que estava perseguindo para tirar a própria existência dele. Eu achei essa frase tão tremenda e aquilo ali de certa forma marcou minha vida, porque me remete à nossa realidade como cristãos e a essa essência do amor. O cristão é alguém que experimentou esse amor de Deus tão profundo, tão transformador. Nós sabemos o nível do perdão, da graça que o Senhor Jesus manifestou para a gente, que vivendo nesse mundo, nós somos promotores desse amor, promotores da vida que vem através desse amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer, para que todo aquele que crê nesse sacrifício, crê na morte de Jesus, nas boas novas do Evangelho, não venha a ter a morte eterna, mas permaneça mais viva para sempre. Gente, a gente tem que estar tão cheio do amor, que o amor vai nos impedir de fazer o mal para as outras pessoas. Quando nós vemos pessoas que são contrárias a nós, a gente vai ter, em vez de nos vingarmos, em vez de termos uma palavra ruim, um pensamento, uma atitude ruim, nós vamos simplesmente deixar esse amor de Deus fluir na nossa vida, porque nós vamos estar tão arraigados nesse amor, tão ligados nesse amor, tão transbordantes desse amor, que nós não vamos poder fazer outra coisa que não seja amar. Primeiro a Deus e depois ao nosso próximo, mesmo que seja alguém, o nosso inimigo, como diz a palavra. Por isso que a recomendação bíblica é: ama o teu inimigo, abençoa a quem te persegue, porque nós estamos encharcados desse amor de Deus e é isso que o Senhor espera da gente. Você não acorda todo dia emocionado para ir trabalhar. Eu, na verdade, assim, eu estou tão empolgado, eu estou animado, eu estou apaixonado para ir trabalhar. Mas você vai trabalhar mesmo sem nenhum sentimento, ou não é verdade? Mas assim mesmo tem que ser a nossa vida de amor. Nós vamos amanhecer, vamos acordar sem sentimentos, né, pelo próximo, por fazer certas coisas, mas durante o dia nós devemos cumprir essa recomendação que João nos dá na segunda epístola. Amar é isso, guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque quando nós amamos, é esse o segredo, né? O terceiro segredo que nós estamos vendo, quando nós estamos amando, nós estamos provando que nós somos novas criaturas, que nós nascemos de novo, que nós somos filhos de Deus. Que maravilha é nós amarmos, é prova que somos nova criatura. Mas nós vamos avançar para mais um segredo da parte de Deus. E esse segredo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus através da
oração. Veja só, algo que João sabia, um segredo que João sabia, está lá no capítulo 5 dessa epístola que ele nos escreve. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que bênção! Esse quarto segredo é: se oramos a Deus segundo a sua vontade, ele nos atende. Olha que coisa maravilhosa, olha que certeza boa nós temos. Existe um Deus que ouve as nossas orações. Eu sei que no senso comum das pessoas, todo mundo imagina que Deus nos ouve, as pessoas oram, alguns usam a expressão reza. Os homens, desde as civilizações mais primitivas, buscavam maneiras de entrar em contato com o mundo espiritual. Mas existe uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus simples, que é a oração, falarmos com Deus, expressar a nossa realidade, a nossa vida, expor o que estamos passando, como um amigo conversa com um outro amigo, como um filho conversa com um pai. E isso nos remete, como eu estava falando, esse segredo de João, diz: olha, você pode saber de uma coisa, existe um Deus que ouve o teu pedido e responde conforme se esse pedido nosso está alinhado à vontade de Deus. Existe um Deus que nos ouve. Por que esse Deus nos ouve? E aqui a gente precisa começar a entender algo que vem desde o primeiro segredo que a gente está falando. Ele nos ouve porque nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ter uma identidade diferente desde o momento que nós aceitamos o Evangelho, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Uma transformação acontece. Antes disso, nós não conseguiríamos entrar em relacionamento com Deus, porque a área da nossa vida, a parte do nosso ser que entra em comunhão com Deus estava morto, que é o nosso espírito. Mas que bom que através de Jesus, daquele sacrifício, nós fomos regenerados. O espírito que estava morto reviveu e o Espírito Santo veio morar dentro de nós, e aí ele restaurou essa comunhão, essa ligação, essa conexão espiritual que nós temos com Deus. Eu creio que muitos de vocês que estão assistindo têm um animal de estimação, e quase com toda certeza, se você é uma pessoa que gosta do seu animal de estimação, seja um cachorro, seja um gato, seja algum tipo de pássaro, você de vez em quando conversa com ele, é ou não é verdade? Ele tem um nome, você chama, você dá bronca nele, é ou não é verdade? E é engraçado que os animais, eles respondem, às vezes, né, elas fazem aquelas caras, mas aquilo é uma coisa quase que meio um instinto deles. Você não consegue articular realmente uma conversa com ele. Você não consegue engajar num diálogo onde ele vai expressar o que ele pensa, o que ele sente. Mas independente disso, você age com ele como se realmente houvesse ali, como se vocês fossem dois iguais. Mas a verdade é que um animal, ele não tem essa capacidade da consciência como nós temos, do intelecto, do raciocínio, no nível que nós temos. Existe uma diferença que nos impede de interagir com os animais da mesma maneira que nós interagimos uns com os outros, com o nosso nível de inteligência. Gente, antes de nós recebermos nova vida em Jesus, antes de nós nascermos de novo, era dessa maneira. Nós tínhamos um desnível no qual Deus não conseguia comunicar com a gente. Deus não consegue falar com essa dimensão morta dentro de nós. Mas em Jesus, nosso espírito foi ressuscitado, regenerado. E agora, o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso espírito se nós confessamos a Jesus, se nascemos de novo e tivemos essa experiência. E agora a gente pode voltar a conversar com Deus, a ter um nível de comunhão no Espírito com Ele. É interessante que ainda no Antigo Testamento, Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 59, ele nos deixa claro que a morte espiritual que nós temos de nascença, ela nos impede, ela cria esse bloqueio. Isaías 59 diz: olha, a mão do Senhor não está encolhida, que Ele não possa salvar, o ouvido do Senhor ele não está surdo para não poder ouvir. Mas o problema é que os pecados de vocês fazem uma separação entre vocês e Deus. E quando confessamos nossos pecados, nos arrependemos,
essa separação deixa de existir. Então Deus passa a nos ouvir, a ouvir os nossos pedidos, a escutar a nossa oração, porque nós passamos a interagir com Deus no nível espiritual. Isso é uma coisa gloriosa que a gente tem que preservar cada vez mais. Inclusive com uma coisa muito prática que Jesus falou lá quando ele está ensinando sobre oração, no capítulo 6 de Mateus. Ele diz, olha, perdoem as pessoas que têm ferido vocês, porque se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai Celestial também não vai perdoar os pecados que vocês venham a cometer. Imagina se você está com um pecado sem ser confessado, arrependido e perdoado por Deus, esse pecado vai criar essa separação. Então, rapidamente eu queria que você pensasse não somente da necessidade de ser nascido de novo, nascer de novo, receber a salvação através de Jesus, mas também de você não ter nenhuma mágoa, nenhuma falta de perdão na tua vida em relação a alguma pessoa. Deus te perdoou através do sacrifício de Jesus, para que você também possa perdoar pessoas que porventura tenham te ofendido. Gente, nós estamos falando que esse segredo diz respeito aos nossos pedidos, que Deus ouve os nossos pedidos e responde àqueles que são segundo a sua vontade. Isso diz respeito à oração. A oração envolve diferentes elementos, envolve o lado da devoção, da comunhão, de nós conversarmos com Deus, nós prestarmos a nossa adoração a Deus, envolve intercessão, quando nós pedimos por outra pessoa, nós intercedemos, solicitamos, rogamos a Deus agir em favor de uma outra pessoa, mas também existe esse elemento da petição, que é quando nós apresentamos diante do Senhor algumas coisas relacionadas à nossa vida, assim como um filho pede ao pai alguma coisa que só o pai pode providenciar. Agora, no que diz respeito à petição, eu acho muito interessante a maneira como João nos apresenta, porque uma coisa é você dizer, peça a Deus e Deus vai te responder, Deus vai te dar tudo o que você pedir. E gente, não é bem assim. Se você, por exemplo, é pai, se você é mãe, se você está com responsabilidade sobre a vida de uma criança, você concorda comigo que essa criança vai pedir um bando de coisa que é loucura? A criança vai querer fazer coisas que ela não está preparada para fazer, que ela não deve fazer, que ela vai se machucar ao tentar fazer. E você, como já é adulto, como você tem uma visão da experiência, você já desenvolveu, você tem maturidade, você vai perceber que essa criança está pedindo algo absurdo, algo indevido, algo que vai causar mal para ela, sabe? Assim como um adulto precisa se posicionar e não responder conforme os desejos da criança todo o tempo, assim também Deus se posiciona em relação a nós. Deus é um Pai amoroso e por ser amoroso, Ele vai saber também nos dizer não nas horas certas, inclusive para nos poupar de problemas. Qual é o pai que vai permitir que o seu filho meta o dedo naquela tomada? Nenhum, porque você ama o seu filho, porque você sabe que aquilo vai dar um choque nele, que ele vai chorar, que ele vai sofrer. Por isso você diz, não vou, o bebê pode, eu quero, vai tentar de novo, vai tentar, e você vai dizer não, você não vai permitir que aquilo aconteça. Por quê? Porque você ama o seu filho, e como pai você está num nível de maturidade totalmente diferente, muito mais com entendimento da realidade, dos impactos, das consequências que aquela vontade daquela criança vai ter sobre a própria vida dela. E sabe o que acontece? Deus faz isso conosco. Provavelmente você já fez uma oração absurda, que se Deus tivesse respondido, meu querido, minha querida, a tua vida estaria muito complicada hoje. Deus vai ouvir as tuas orações, mas tem oração que simplesmente Ele vai fazer que não ouviu, porque Ele sabe que é uma besteira muito grande. Às vezes é fruto da tua emoção, da tua empolgação, do teu interesse carnal, de traumas até que você quer compensar, e você diz, Deus me dá isso, Deus faz isso. É como se você fosse um bebezinho que quer meter o dedo na tomada e Deus diz assim, não, você não vai fazer isso porque eu te amo. Essa oração eu não vou responder.
aqui no texto de João, eu acho interessante que a indicação é essa, olha, ele vai ouvir naquilo que você está pedindo segundo a vontade dele, e aí você vai receber essa resposta, pode estar convicto, pode ter convicção de que você vai receber, mas tem coisa que você não vai receber, porque não é vontade de Deus. Mas olha só, quantas vezes nós estamos realmente em oração, buscando coisas legítimas, e acontece uma frustração, acontece uma dificuldade. Olha o que tem acontecido, queridos, nesse tempo de pandemia. Eu particularmente, eu tenho uma lista de nomes de oração, de pessoas que estão infectadas, algumas pessoas internadas, pessoas entubadas. E veja bem, a minha oração é: Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, faz um milagre. Porque é óbvio, esse é o nosso desejo, é o nosso senso comum mais óbvio. Nós estamos aqui na vida para glorificar o Senhor, e nós queremos que os nossos irmãos estejam glorificando, as pessoas que estão vivas possam estar buscando a Deus, e olha, orando, pedindo: Senhor, age. Quantas pessoas nós temos orado, você tem orado, mas a dura realidade é que, por exemplo, da minha lista de oração, já tirei alguns nomes, para não dizer vários nomes, de pessoas que não foram curadas, de pessoas que não aconteceu a restauração da saúde. Conversando com uma pessoa um dia desse que me disse assim: olha, eu acho que eu não sei se eu vou perder minha fé, porque eu estou orando, eu estou pedindo, e parece que tudo que eu peço acontece o contrário. Eu estou orando para a pessoa ser curada, a pessoa falece. E realmente é uma verdade, a nossa razão humana, nós queremos ver esses resultados acontecendo conforme esse é nosso, até o amor, esse é nosso desejo de ter as pessoas queridas, né, conosco. Mas eu queria que você pensasse comigo que Deus tem um propósito que é muito mais elevado do que o nosso. As Escrituras diz que os propósitos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Deus sabe exatamente o que é melhor. E aí você pergunta: mas então por que Deus manda a gente orar e se Ele não vai responder algumas coisas? Deixa eu te falar. Olha aquela experiência de Jesus no Getsêmani. Ele sabia qual era a sua missão aqui na terra. Ele vinha anunciar o reino, ele vinha entregar a sua vida em resgate, né, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando chegou o momento árduo, o momento difícil dele ter que enfrentar a cruz e a morte, mesmo sendo inocente, ali no Getsêmani, ele entra num momento, gente, intenso, profundo de oração. Ele está dizendo: Deus, eu quero te pedir uma coisa, se for possível. Se a tua vontade estiver nisso, Deus, não deixa eu passar pela morte. Eu creio que Jesus se lembrava de Abraão quando conduziu Isaac para ser imolado também, e no momento que ele ia sacrificar o seu filho como um teste de fé, o anjo bradou: Abraão, tu não precisas fazer isso, porque agora eu sei que tu és obediente, eu sei que tu tens fé, eu sei que tu és temente a Deus. Quem sabe Jesus pensava: Deus, nesse momento, né, aqui uma divagação humana, quem sabe eu vou orar, eu vou pedir, e Jesus ali repete aquela oração. Se possível, Deus, se possível. Ele está ali nesse momento de oração, de pedido profundo, ele está entrando em comunhão com Deus. E, gente, em algum momento dessa oração, Jesus entende que o propósito de Deus não era passar o cálice dele, mas o propósito de Deus era ele fazer Jesus tomar esse cálice por nós. E ali ele já não toca mais nesse assunto. Depois, durante esse tempo de oração, ele discerne qual é a vontade de Deus. E mesmo que a vontade de Deus esteja, naquele momento, estava sendo diferente daquela vontade que ele mesmo tinha, que era não ir para a morte. Nós não fomos feitos para a morte. Mas ali, depois que ele entende que ele precisava passar por aquilo, a oração, o tempo de relacionamento com Deus, faz a Jesus ter a convicção plena da vontade de Deus e sair dali fortalecido para ir até o final, onde na cruz ele brada: está consumado. O plano de Deus foi feito, porque no meio da oração, apesar de Jesus dizer: se for possível, passa o cálice, Deus
confirma a sua vontade para Jesus. E ele ali sai, ok, Deus, Pai, se essa é a tua vontade, me agrada cumprir a tua vontade, eu vou fazer isso. Então, queridos, quando nós estamos orando, talvez por um pedido em mente, você está colocando ali, não foque somente em pedir, mas foque em entender qual o teu real propósito nisso, Deus. Porque no momento que Deus te confirma qual é o propósito dele, aí você pode orar alinhado com esse propósito e Deus vai cumprir isso. Porque como João diz, olha, se a gente ora, se a gente pede segundo a vontade de Deus, pode estar convencido que Deus vai te responder isso. Entenda, na oração nós vamos discernir qual é a vontade de Deus específica para cada momento de nossa vida. Tem momentos da nossa vida que a vontade de Deus vai ser trazer cura física. Tem momentos específicos da nossa vida que a vontade de Deus vai ser que essa enfermidade de algum motivo, por algum motivo, permaneça para que o nome dele seja glorificado. E inclusive tem momentos na nossa vida e na vida de tantas pessoas e que nós temos visto nesses dias de pandemia, é que uma enfermidade vai ser o canal para essa pessoa entrar nas mansões celestiais. E nós temos simplesmente que discernir no meio da oração, no meio da comunhão, onde você pede uma coisa para Deus, mas Deus ali vai te falar qual é a verdadeira vontade dele. E quando Deus te mostrar isso nessa comunhão, vontade específica para esse pedido específico que você tem nesse momento, quando Deus te der a convicção, aí você vai orar, ok, Deus, eu entendi qual é a tua vontade, então faz isso. Então Deus age, Deus opera essa tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que segredo precioso! Se pedimos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve e temos convicção que nós vamos receber. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Nós chegamos ao final de mais essa sessão, de mais essa ministração e nós vamos continuar na próxima semana. Eu te convido para a gente orar nesse momento, pedindo que o Senhor esteja guardando esta palavra no nosso coração e que nos ajudando a colocá-la em prática para a glória do Senhor Jesus. Pai Santo, que bom ouvirmos a Tua mensagem, esses segredos que João nos ensina. Obrigado pelas Escrituras. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando dentro de nós, primeiro para vivermos de uma maneira plena o Teu amor, que nós possamos viver esse amor ágape, que não é egoísta, que não pensa em si mesmo, que não fica revoltado quando as coisas acontecem de uma maneira diferente da nossa vontade. Nos dá o Teu amor, que tudo suporta, tudo crê, tudo padece. E Pai, em relação ao que nós também aprendemos hoje sobre os pedidos, Senhor, nos ajuda a ter essa vida de oração próxima contigo, de maneira que quando a gente chegar para te apresentar um pedido, o Senhor nos confirme, nos direcione qual a tua vontade, que através da oração nós possamos discernir em cada momento da nossa vida qual o teu propósito e estarmos orando alinhados ao teu querer. É o nosso pedido, guarda a tua palavra no nosso coração. Oramos assim com muita gratidão no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva aqui também no canal para continuar recebendo cada vez mais mensagens que vão abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus que faz cumprir o que promete a mim. E como já fez, prova outra vez que cumpre o que diz. Se em tempestade ao vento soprar, firme estarei, que eu possa entender se me prometeu vai acontecer.
vento soprar, firme estarei, que eu possa entender. Se me prometeu, vai acontecer. Grande é tua fidelidade a mim, grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Oh, oh, oh. É grande tua fidelidade, tua fidelidade. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Grande é tua fidelidade a mim, grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade. Declare minha fé. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Grande é tua fidelidade a mim, grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim.
mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei.